Vamos lá, só para rebater alguns pontos. Você falou de imprensa migrando para fora, eu vou te explicar por que isso aconteceu, e aconteceu principalmente com o jornal El Faro, porque o Bukele ele instaurou uma lei chamada Lei de Agentes Estrangeiros, aprovada pelo Congresso e sancionada por ele. O que é a Lei de Agentes Estrangeiros? Ele dizia que, basicamente, se tiver uma instituição, seja ela qual for, uma ONG, se tivesse um canal de imprensa que recebesse recursos de organismos e de organismos internacionais, de ONGs internacionais, como, por exemplo, a Open Society do Jorge Soros, aquilo seria taxado em 40%. Aí o que o El Faro fez? Pulou pro país do lado, manteve seus jornalistas lá para fugir dessa legislação, que eu acho muito boa. Acho que aqui no Brasil a gente não deveria deixar, e eu acho que o Lucas concordou com isso no início, né, de que esse tipo de divisionismo que é feito aí por algumas potências e também por organizações não governamentais não deveria ocorrer aqui no Brasil, porque o que mais tem aqui é organizações que recebem dinheiro da Open Society, de outras organizações, para fazer divisionismo no Brasil, para fazer com que o Brasil não combata o crime, enfim, para todas essas questões que a gente abordou. Aí você disse que o Bukele ele invadiu o Congresso, né? Eu vou te explicar o que aconteceu. Isso foi em 2020, em El Salvador. O Nayib Bukele ele não detinha maioria parlamentar em El Salvador, porque a eleição dele foi em 2019 e as eleições legislativas eram intercaladas. Agora conseguiu ter uma junta porque o tempo permitiu. A eleição era em 2021, então ele não tinha maioria parlamentar. Só que na Constituição salvadorenha, Lucas, artigo 167, inciso 7º, diz que o presidente da República, ele pode ir até a Assembleia Nacional e ele pode convocar uma reunião extraordinária. E foi isso que ele fez. Tem que levar o exército junto. Bom, acho que você vai concordar comigo que ele é bastante perseguido pelas organizações criminosas. Um cara que enclausurou mais de 60, 70 mil pessoas, acho que ele corre um pouquinho mais de risco de vida do que a gente. Então é óbvio que ele vai andar com o exército, né? Você falou também de liberdade, que não há liberdade de imprensa. Eu já te expliquei aqui a lei dos agentes estrangeiros. Inclusive eu tive lá como imprensa, credenciado como imprensa, com toda a imprensa do mundo inteiro, super bem tratado, super bem, aliás, muito diferente às vezes do que é no Brasil, né? Você vai fazer uma cobertura de imprensa, mas pro Brasil, o Brasil é super democrático e El Salvador é uma ditadura. Eu acho que as duas são democracias bastante imperfeitas, cada um com os seus respectivos problemas. Você disse também que o estado de exceção ele é prorrogado 43 vezes, isso é o sinônimo da ditadura. Discordo completamente, acho isso uma besteira. Mecanismos de urgência para combate ao crime ou qualquer determinadas medidas existem na Constituição brasileira. O Brasil tem, na Constituição brasileira, estado de sítio, estado de urgência, estado de defesa. Foi isso que foi aplicado lá. E se você não concorda comigo de que lá estava precisando de uma medida dura pra virar a mesa, desculpa, aí a gente vai ser negacionista. Lá era o país mais perigoso do mundo. É óbvio que uma medida radical precisava ser tomada. Foi tomada, deu certo. E uma curiosidade, eu já vou partir pra pergunta. O estado de exceção, a instituição, né, estado de exceção em El Salvador, é mais popular do que o próprio Bukele, que já detém 91% de aprovação popular. E você vê um monte de notícias sobre ele pelo mundo inteiro. Por quê? Porque essas organizações, porque a imprensa trabalha lá livremente. E é justamente por isso que você vê mais críticas a ele na imprensa do que elogios. Em El Salvador? Né? Em El Salvador. É só analisar. Veja também o ranking de liberdade de imprensa, quanto era antes do Bukele e como ficou El Salvador posicionado depois dele, com mais liberdade. É isso que ocorre lá. Renatão. E a minha pergunta pra você é por que você não acha que a gente deveria, de alguma forma, se inspirar no modelo do Bukele? Coisa, né? Então assim, gente, o Bukele invadiu o Congresso. Tá? Levou as Forças Armadas. Isso foi noticiado no mundo inteiro. Tá dentro da Constituição, eu Lucas, eu expliquei. Cara, uma coisa. Vamos tentar não interromper, gente. Uma coisa. Vai anotando o que você vai falar e depois no seu tempo. Uma coisa é você ir ao Congresso, tá? Conforme o presidente já fez aqui no Brasil várias vezes, né? Para debater com os líderes dos outros poderes, né? Projetos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você cercar o Congresso com as Forças Armadas. Tá? Porque o Bukele... que aconteceu desse cercamento? Porque o Bukele é perseguido. O Bukele é perseguido. Cara, um recado muito evidente foi dado. Né? Eu acho muito interessante essa postura do MBL, porque critica a Rússia como uma grande ditadura, porque o Putin é malvado, porque a China é malvada. O cara cerca o Congresso com as Forças Armadas e ele é democrata. Isso é muito estranho. Você acha que lá tem eleições legítimas? Isso é muito incoerente. Calma que eu vou
Vou falar aqui. Então, assim, eu acho que não tem como negar isso, né? Imagine isso no Brasil. Imagine o Lula indo ao Congresso, levando generais, levando tanques, levando snipers pra cercar o Congresso, pra forçar, por exemplo, o Congresso votar. E esse cercamento aconteceu pra pressionar uma votação que era justamente o início desse processo de degringolada que o El Salvador deu na sua democracia. Então acho assim, curioso porque, de fato, né, uma coisa é você ir ao país, ao Congresso negociar, outra coisa é você ir pressionar, colocar a faca na garganta de outro poder. Foi isso que aconteceu. E aí, pra mim, eu acho interessante, porque, assim, de novo, você defendeu o estado de exceção. Você tá defendendo isso aqui no Brasil. Você tá defendendo que o Brasil entre em estado de exceção, sabe? Você estava falando que em El Salvador é um mecanismo de combate ao crime, de combate aos problemas que estavam acontecendo lá. Veja, é muito perigoso isso, né? A gente já sabe que aqui no Brasil, as pessoas que são encarceradas, as pessoas que são vitimadas, muitas vezes, pela ação policial, né? São pessoas que muitas vezes estão na base ali do crime e não são os peixes grandes. Tá? Eu não tô falando que não tem que prender quem tá cometendo crime, gente. Tá cometendo crime, tá na lei, tem que prender. Agora, estado de exceção é a suspensão dos direitos e garantias civis. Sabe? É uma coisa extremamente grave. É o que a gente viveu na ditadura militar brasileira. Tá? É o que a gente viveu na ditadura Vargas, né? No Estado Novo. Então nós estamos com 30 e poucos anos de democracia. Vai falar em estado de exceção agora? Tá maluco? Principalmente depois desse papel que as Forças Armadas fizeram aí. Eu acho que talvez seja uma das piores coisas que o Brasil possa pensar é declarar esse tipo de iniciativa, né? De estado de exceção. Pra mim, basicamente aqui defendeu ditadura. Tá? Defender estado de exceção é defender ditadura. Então, eu acho que assim, né, o Bukele, ele é uma pessoa que conseguiu alguns resultados, eu não tô negando isso, tá? Mas ao custo da liberdade da própria população. Veja, de novo, por que você não defende a China, então? Por que você não defende um sistema fechado, na qual tem um partido único, um cara só, né, uma cúpula, melhor dizendo ali? Por que tem que ser o Bukele lá? Eu não entendo isso, porque você tem resultados, né? A própria Rússia, por exemplo, que é um país capitalista, né? Talvez a China, por ser socialista, não te agrade. Mas a Rússia, que é um país que tem o braço forte, um sistema forte ali, consegue resolver. Também é um país com criminalidade baixa, né? Sobretudo comparado ao Brasil, né? É uma ditadura? Na minha opinião, não, né? Na minha opinião, não. E mesmo a China, eu acho que ela é um tipo de organização que não é liberal, né? Não é uma ditadura. Mas pra mim é uma ditadura, mas é uma ditadura que... eu até acho a palavra ditadura ruim porque ela traz uma coisa sempre negativa. Eu acho que é uma democracia iliberal. Acho que faz muito mais sentido porque as pessoas participam dos processos decisórios lá. Muitas vezes mais que no Brasil aqui. Sabe? Na hora que você chega lá na boca da urna pra votar e você já tem as cartas marcadas, é esse ou aquele, é A ou B. Na verdade, você não tá escolhendo nada. É tudo farinha do mesmo saco. Lá na China, pelo menos, você tem um projeto de Estado e de poder no qual você consegue, de fato, opinar em coisas realmente, né? Aqui parece que você tá opinando, mas não tá nada, né? Então, assim, eu não entendo por que você tá defendendo ditadura lá em El Salvador e em outros lugares você não tá. Né? Acho muito complicado isso, colocar lá como uma democracia. Eu vejo a sua pergunta, desculpa. Brasil, El Salvador. Por que a gente não deve copiar o modelo? Não, porque aí eu acho que é o seguinte, né? Ficou pouco tempo aqui, mas eu acho que é o seguinte. El Salvador é um país menor que Sergipe, tá? Menor que o menor estado do Brasil, tem 6 milhões de habitantes. Você prender todo mundo em um pequeno município ou numa pequena região aqui no Brasil, talvez seja possível, mas não vai solucionar o problema. Não vai solucionar. Tá? O encarceramento em massa ele não é a solução para o crime no Brasil. Então, assim, são dimensões e relações tão diferentes que eu não vejo paralelos para a gente poder tratar. Talvez se a gente for falar da China, que é um país continental, se for falar dos Estados Unidos, tenha mais, seja mais palpável. Tá? Sua réplica, Renato. 3 minutos. Constitucional, justa. Sobre população carcerária, o Brasil tem uma alta população carcerária, é óbvio, né? O Brasil tem uma população grande, então obviamente vai ter uma população carcerária alta. O problema é que, como eu disse, a gente não resolve os nossos problemas. A taxa de resolução de homicídios no Brasil é patética, de 30%, média da OCDE é de 60%, em El Salvador de 99%, de roubos, 9% são esclarecidos se acha o autor, o resto não. Ou seja, tem gente cometendo crime não sendo preso no Brasil. Esse que é um dos grandes problemas. Sobre ditadura, liberdade, vamos lá. A Rússia, então, não é uma ditadura, a China, mais ou menos, um negócio diferente, mas El Salvador é uma ditadura. Eu achei curioso isso, né? Porque ou serve a mesma régua pra todos, ou é diferente, depende pra adaptar com o Salvador. Olha só,
El Salvador tinha uma chamada democracia formal, o Lucas. Essa democracia formal, ela permitia uma sucessão no poder. Ela, olha só, a nossa eleição aqui, como está ocorrendo. Só que não havia democracia. No fundo, quem imperava, quem mandava, quem impunha as leis, e o crime organizado é assim, ele domina um território, ele ocupa, ele impõe as próprias regras, ele faz com que a população seja subjugada ao que eles pensam, você é obrigado a só contratar serviços que são prestados pelo crime organizado, ele diz se você pode andar de capacete, se não pode, se você pode andar numa rua ou se não pode, ele basicamente dita as regras de tudo. E era isso que ocorria em El Salvador, uma democracia no papel, mas que na prática era uma ditadura das gangues. Hoje o que se tem lá, aí sim é liberdade, porque a partir do momento que você garante a segurança, você garante todos os direitos básicos. A segurança é o direito de ir e vir. Se você não tem direito de ir e vir em um lugar, você não tem acesso a direito nenhum. Você não tem direito de ir e vir. Você não tem direito... Hã? Você tem estado de sítio, bicho. Você tem direito de ir e vir. Hoje você pode andar em El Salvador com o celular na mão, levar o seu filho numa escola, ir num posto de saúde, qualquer coisa, sabendo que você não vai ser roubado e mais, que você não vai ser morto. A extorsão que ocorria em El Salvador era coisa de outro mundo. Isso sim era uma ditadura. Você impediu o direito mais básico das pessoas. E hoje esse direito é plenamente livre e concedido a qualquer um. Você pode ir lá, eu tive lá, fui nos lugares mais perigosos, que eram os mais perigosos do mundo e hoje são os lugares mais livres. Tudo isso porque quando o Bukele chegou ao poder, ele instalou o estado de sítio, ele prendeu os criminosos e hoje a população de El Salvador... Pensar o seguinte, né? Você falou que tem pouca gente presa aqui no Brasil e você defendeu, então, encarceramento em massa, né? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, quem tá preso aqui no Brasil, né? Você tem uma população carcerária grande no Brasil. Você tem até um problema de prisões, né? Porque você tem gente demais sendo conduzida e você muitas vezes você tem superlotação, você tem prisões que não... Só fazer mais. Cara, mas não é simplesmente fazer mais, porque primeiro, né, eu não acredito que encarceramento em massa seja a única solução. Não tô defendendo que não prenda bandido, gente. Eu tô só falando o seguinte, isso basicamente não resolve o problema. O cara vai sair da prisão pior do que entrou, porque as prisões, fazendo mais igual você tá defendendo aqui, o cara vai entrar como um ladrão de celular lá, um cara que rouba um negocinho pra poder usar droga, pra poder alimentar seu vício, e ele vai sair lá como um faccionado. Sabe? Porque tá lá dentro e não tem opção. Ou ele vai virar um pastor evangélico ou ele vai virar um faccionado de algum grupo. Então encarcerar pessoas em massa, hoje no Brasil, basicamente é você colocar as pessoas para trabalhar para o crime organizado. Isso não funciona. Para mim, tá muito mais relacionado com outras questões. Vamos lá. Vou citar aqui algumas medidas que foram feitas em El Salvador que eu acho que ajudaram muito a combater o crime organizado. Logo no começo do governo, o Bukele, ele fez um aumento de efetivo. Foram mais de 50% do efetivo da Polícia Nacional e do Exército que foi contratado pelo Estado para fazer o policiamento. Quero saber se você concorda com isso. Número 2, ele colocou o Exército para junto da Polícia Nacional combater o crime organizado. Quero saber se você acha isso uma boa medida. Você falou de a função... A prisão, ela não cumpre a função social. Desculpa, a função social de um presídio, de um sistema carcerário, é você isolar o bandido da sociedade. Não é você tratar que ele vai ser ressocializado. Não quero que seja ressocializado. Não quer. Dependendo do crime, não. Tem gente que não merece ser ressocializada, simples. Um cara que estuprou, você acha que ele tem que ser ressocializado? Cara, existem casos e casos, né? Eu não terminei a pergunta. Tem casos e casos. Vai lá. Então, vamos lá. Eu vou responder isso. Tá. Tem gente que não merece ser ressocializada. Vou reafirmar aqui novamente. Um cara que estupra, um serial killer, um cara que tira a vida de outro, pra mim não tem que ser ressocializado, tá? Pra ele é pena de morte ou prisão perpétua, uma das duas. Lá em El Salvador, né, voltando aqui, trazendo o tema, outra coisa que foi feita que eu quero saber se você concorda. Você falou sobre presídio, que o cara entra por cometer um crime menor e depois entra faccionado. Eu acho que deve ter diferença entre as prisões. Inclusive a gente na Assembleia protocolou um projeto desse, junto com o Guto Zacarias. Por quê? Um faccionado, uma pessoa ligada a uma facção criminosa, ela já está envolta sobre diversos outros crimes.
morte, extorsão, no caso de El Salvador, roubo, domínio de território, né? Agora estão falando de dar um novo nome para isso, né? De organização criminosa qualificada. Só por estar envolta a essa quantidade de crime, já faz com que aquela pessoa ela deve ser separada de uma pessoa que, por exemplo, cometeu um roubo, um furto ou algum crime de menor potencial ofensivo. Isso é feito em El Salvador. O criminoso faccionado, ele vai pro secote. E lá ele fica misturado com presos de outras facções, e lá eles vão ter o tratamento que ele merece, né? Afinal, as pessoas que eles mataram, que eles tiraram a vida, essas não vão ter a vida deles de volta nunca. Eu quero saber se você concorda de fazer essa separação dos criminosos. E uma coisa que é feita lá é um programa que chama Zero Ócio para aqueles que realizam crimes de menor potencial ofensivo. Eles estão em outro tipo de presídio e eles são obrigados pelo Estado a trabalhar, limpando praças, limpando praias, exercendo algum tipo de serviço comunitário enquanto eles estão presos. Eu acho que tem que ter essa separação e, novamente, a função social de um presídio é fazer justiça às pessoas, fazer justiça àquelas pessoas que tiveram entes familiares que morreram na mão de um criminoso. É fazer com que o direito penal ele venha para fazer justiça às pessoas e mostrar para a sociedade que cometer um crime não compensa. Cometer um crime não compensa. Você tem que ter uma vida decente, direita, sem realizar nenhum tipo de crime.